Olá, você está assistindo Simplesmente Carol Gondalini e o programa de hoje conta com convidadas especiais, cada uma numa área de atuação. E o assunto hoje é sobre abuso infantil. Nós vamos dar um foco nesse assunto. Eu tenho hoje aqui como convidada a doutora Priscila Gasparini. Ela é neuropsicanalista com mestrado e doutorado na USP em depressão, síndrome do pânico e suicidas. Conta um pouquinho pra gente dessa tua área de atuação, há quanto tempo? Eu estou na área há 30 anos, tenho uma clínica Seleclínica, que fica em Santana, São Paulo, e lá nós temos uma equipe multidisciplinar. Nós temos psiquiatras, psicólogos, acupunturistas, fonoaudiólogos, toda uma equipe que trata o paciente com muito carinho, e essa é a nossa missão, de ajudar. Muito bacana, e ela faz um trabalho também de Skype com o mundo todo, um trabalho que a gente vai conversar mais sobre isso. Desse lado eu tenho a Cristiane Caetano de Toledo, ela é professora, advogada, diretora de escola e atualmente está atuando como supervisora de ensino da diretoria de Ensino Norte 2. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. E conta um pouquinho também da tua trajetória. Trabalho já na rede pública estadual há 31 anos, né? Completados agora em agosto, graças a Deus. Também trabalho com escola particular, mas o maior tempo está focado na rede pública, com crianças, adolescentes, né? Em atendimento direto com eles e também com pais, porque a gente acaba acolhendo as famílias. Então é um trabalho bastante assíduo no acolhimento dessas crianças, né, conosco aqui na rede escolar, na parte de educação. Muito obrigada. E a nossa outra convidada também muito especial é a Aline Ferracioli Vilas Boas. Ela é advogada por formação, sócia proprietária da Personai e fundadora de um grupo maravilhoso de mulheres chamado Encontro Delas com a Aline. E ela vai contar um pouco pra gente, para divulgar o trabalho dessas mulheres, uma ajuda profissional, emocional. Conta um pouquinho, Aline. Obrigada pelo convite, Carol. Então, eu sou a Aline, tenho 43 anos, eu sou bacharel em Direito, fiz um curso de formação também em Justiça Restaurativa e hoje eu atuo mais no encontro delas comigo, com a Aline, onde a divulgação do trabalho das mulheres do grupo é o meu principal objetivo. Trabalho também com combate contra a violência da mulher, divulgando estatísticas, né, contra a violência, como está alta, vem aumentando cada vez mais. É isso. Então a gente vai começar esse programa falando um pouco desse abuso infantil. Quando a gente fala de abuso infantil, a gente logo imagina só do abuso sexual, mas na verdade, gente, tem um abuso geral em outras áreas. E para comprovar isso, esse aumento que teve até na pandemia e tudo, a Aline fez um estudo que não só infantil, mas aumentou muito o número de casos de violência doméstica, com as pessoas todas nas casas, com tendo que conviver com o agressor em casa. Então vamos dar uma olhadinha estatisticamente como que foi esse número de pandemia. No início do ano, a gente já sabia que a cada 2 minutos uma mulher ela é agredida fisicamente, verbal, psicologicamente. A gente já tem um caso, né, de estatística que a cada 2 minutos uma mulher ela é vítima de alguma agressão. Como eu já falei, sendo ela física ou verbal. E a agressão psicológica hoje é a maior. A desculpa, né, que todo mundo fala é que com a convivência na pandemia aumentou-se mais a impaciência, a falta de carinho um com o outro e de respeito. E, infelizmente, a gente já teve também com a pandemia um aumento no Brasil de 22% de casos de violência contra a mulher, de março até agosto, né? E em São Paulo, só para você ter uma ideia, em 2019, as chamadas de 6.775, ela passou para 9.817 de pedido de socorro de mulher. Agora você está me falando um dado que até nem estava aqui no meu script, mas me alertou. O pedido de socorro é para violência para a mulher, né? É difícil, acredito, de fazer um pedido de socorro com a violência com a criança. Porque geralmente é o agressor que teria que fazer o pedido
ou o marido, a mulher, né? E aí isso também pode inibir um pouco essa chamada. Mas também aumentaram muitos casos, né? Sim, existe o abuso da mulher dentro de casa. Aliás, tem até uma frase que é triste: a casa é o ambiente mais perigoso para a mulher se viver atualmente, porque é onde ela é abusada e aonde ela é perseguida. Com certeza. E aí é o que a gente fala, né? Que tem até umas campanhas, né? Meter a colher. Sim, a gente tem que meter a colher. O vizinho faz parte da sociedade, o vizinho faz parte da denúncia. A família, principalmente, faz parte da denúncia. Nem sempre quem liga para pedir socorro é a própria mulher, é a própria vítima. No caso da criança, a criança que não tem acesso à informação e internet, ela não tem para quem socorrer, né? Para quem pedir socorro, a não ser uma família que seja mais próxima. E hoje em dia, com a pandemia, elas estão dentro de casa, ela não tem como pedir uma ajuda. Então a vizinha, o pai, do amigo que está sabendo da situação, tem sim que denunciar. Isso é muito importante. A gente vai entender com a doutora Priscila, quando a gente fala de abuso, o abuso infantil, eu pessoalmente, eu achava mais o abuso sexual, mas não é isso, engloba muito mais, doutora. Explica pra gente que tipo de abuso a criança pode sofrer sem ser o abuso sexual. As pessoas têm muito esse significado de o abuso ser somente sexual. Isso não é verdade, né? Qualquer atitude que venha mexer com a integridade física ou psicológica dessa criança se torna um abuso, né? Então é papel dos pais manter a integridade, manter um ambiente saudável para que aquela criança cresça de uma maneira saudável, né? Que ela tenha cuidados, que ela tenha alimentos, que ela tenha condições de ter um desenvolvimento físico e psíquico adequado para a idade. Qualquer coisa que venha contra isso é indicado, né? Preste atenção, que reconheça se não está havendo algum tipo de abuso. Tá, excelente. E aí a gente vai passar um pouco para a Cris, porque por lidar com a área de educação, com escola particular, com escola pública, a gente não pode também colocar que é só na escola pública. A gente sabe que vários fatores acabam ajudando. Você já teve, acho que muitos casos, né, de percepção, que as crianças apresentam algum problema, até para descobrir o que estava acontecendo. E você percebeu nessa pandemia se houve um aumento, e depois você pode até relatar para a gente um pouco, sem citar nomes, preservando totalmente aí, né, a integridade das pessoas, para que você conte para a gente, para que quem estiver assistindo possa perceber de que maneira a pessoa dá sinais e tudo mais. É verdade. Antes da pandemia, a gente tinha a escola aberta. E a escola aberta, ela facilita o diagnóstico, porque o professor, ele está diretamente ligado com aquelas crianças, né? O diretor, a equipe escolar que está por trás ali dos bastidores, os agentes de organização. Então, estão todos ali observando. Então, inclusive, verificando até parte física, né? Uma mancha, né? Uma criança cortada. Então, ficava mais fácil esse diagnóstico. Com a pandemia, as escolas fechadas, isso se tornou uma coisa assim camuflada. Então, como as nossas colegas já falaram, se torna assim difícil essa denúncia, né? Porque fica a critério de quem? Ou do próprio agressor, que já está lá dentro convivendo, isso se torna um medo, né? Isso se torna algo assim que acaba sufocando e nenhum deles acaba promovendo a denúncia. E isso acaba ficando fechado internamente dentro daquela família, né? Ou às vezes a própria mãe, porque o medo, né, é muito grande mediante a ameaça, mediante até mesmo a própria agressão coletiva que acaba acontecendo dentro de casa. E agora com a pandemia esses números cresceram assim muito, muito, muito. Acabamos vendo até no próprio G1, em alguns jornais, em alguns dados estatísticos, que as cidades que tiveram, as capitais que tiveram decretado lockdown, o que acabou acontecendo? Esse aumento estatístico foi assim de 67% nos estados do Tocantins, do Amapá, do Acre. Por quê? Porque as pessoas acabavam ficando dentro de casa, né? Não podiam sair para canto nenhum. E esses dados se tornaram assim crescentes nesse momento de pandemia.
Esses casos acabam vindo muitas vezes à tona, seja por um vizinho ou até quando uma dessas mulheres acabam criando coragem de fazer a denúncia, acabam ficando aparente. Mas isso se torna assim muito difícil, porque com a escola fechada, essa situação se agravou muito na questão de nós termos os dados reais, né? Então, é uma das questões que a gente precisa estar repensando aí para as escolas, porque elas são o acolhimento dessas famílias. Com certeza, e às vezes esse agressor, eu não sei se vocês concordam, ele que faz, tem a violência doméstica, ele agride, ele já tem um perfil que não é muito, né, ali, adequado, equilibrado, e ele também pode vir a praticar esse assédio sexual infantil, né? Vocês querem completar com alguma coisa? Uma estatística, 95% dos agressores que agridem a criança, que agridem o infantil, são familiares ou moram dentro da própria casa. 95%. São vulneráveis, né? Eles são muito vulneráveis dentro de casa, porque eles são crianças. E esse índice se torna mais grave ainda com crianças menores, né? As crianças menores se torna muito mais difícil a gente diagnosticar quando acontece isso, porque eles não têm o poder de retratar, nem só o medo, mas muitos nem falam, né? Há retratos e há dados com crianças de 2 anos. Como uma criança de 2 anos vai retratar o fato, né? Então, realmente é uma questão para a gente pensar muito. Temos esses dados em consultório, que ela falou, de 1 a 5 anos o índice é muito maior do que de 6 a 10 anos, porque eles já conseguem se comunicar. Então, o abusador tem essa consciência e ele busca essas crianças que não têm o poder da comunicação. Inclusive, eles ameaçam de não contar, né, para que ela não conte, senão vai piorar, vai acontecer mais agressões físicas contra ela ou contra as pessoas que ela ama. Então, muitas vezes ela não conta, porque se você contar, eu mato a sua mãe, entende? Então, vem uma verbalização de medo, né, de ameaça àquela criança, onde inibe esse comportamento dela realmente reclamar para alguém. E você está falando uma coisa que é importante também, essa parte de conscientização de que ninguém toca no seu corpinho, de toda essa divulgação, orientação que foi feita agora na pandemia, é importante porque a criança muito pequena, ela não sabe o que é carinho e o que é um abuso. Então é importante que tenha uma explicação, ninguém toca aqui, ninguém mexe ali, e a gente tem que ter essa orientação porque eles não sabem. Às vezes acreditam que é um amor, que é carinho, é manifestação de amor, né? Agora, nesse pequenininho, quando tem a aula, a gente consegue detectar, porque ele pode apresentar um atraso, né, na captação ali do conteúdo. O socioemocional abalado. Total. Chorar demais, chorar... Ou uma agressividade. Emagrecer. O que a gente sempre fala é mudança de comportamento. O que é muito ativo, que fala muito, que brinca muito, ele se retrai. O que já é mais inibido, ele começa a ficar agressivo. Então, se você observar alguma mudança de comportamento, investigue. Né? Em consultório a gente fala sempre 3 R's. O que são isso? Você reconhecer que você foi abusado, é você saber rejeitar esse abuso, falar não quero isso, e você saber reclamar para alguém do que aconteceu. Né? Então é bem simples, uma regrinha de 3 R's para esses pais realmente ensinarem os filhos do que é esperado deles, né? De que fale com os pais, de que conte o que está acontecendo, que tenha alguém sempre de confiança perto, né? Nunca fique sozinho com pessoas estranhas, né? Não deixe o seu corpinho, né, ser acessado por alguém, né? Não deixe tirar fotos, não deixe manipular, né? Às vezes um toque eles acham que não é um abuso sexual e é, né? Então esse cuidado que tem que ter. Verdade. Né, de instruir essa criança do que pode, do que não pode, e o quanto ela pode falar, não, isso eu não quero. E ter um respaldo de um adulto, dela saber que ela pode confiar naquela mãe, que aquela mãe vai estar ali para falar, não, você não pode fazer isso com meu filho. Para proteção mesmo, né? O que é assim, que a gente fica impressionada, que todas nós somos mães, temos filhos, então a gente fica impressionada, às vezes, como a mãe não percebeu. Mas eu vou fazer uma comparação com um assunto que não tem nada a ver, que quanto professora, eu consegui às vezes detectar no meu educando, no meu aluno, uma dificuldade e às vezes em casa poderia passar despercebido. Porque na verdade você tem o olho profissional ali
Em casa, passa despercebido. Pode acontecer? Vocês acreditam que a mãe realmente vê tanta coisa, mas não, na minha casa não. É normal? Você chama uma mãe para uma escola para falar teu filho? Não, meu filho não. Teve já? Acontece porque a mãe, ela também está entretida com muitos afazeres, né? Seja o entretenimento do trabalho, ou da própria casa, ou com outros filhos. E assim, esse olhar clínico, muitas vezes ela não consegue diagnosticar. Por mais que a criança, muitas vezes, apresente alguma mudança de comportamento. Então, às vezes ela pensa assim, não, mas isso é normal, é dele mesmo, né? É dele, ele é assim mesmo. E, na verdade, nem sempre ele é. Ele está tentando mostrar, de alguma forma, o que pode estar acontecendo, mas o olhar da mãe não é para isso. Isso passa despercebido. Seja porque, não porque ela está vedada, não é por isso, mas o entretenimento dela no dia a dia, as suas tarefas do dia a dia, acaba realmente deixando de lado. Então, o olhar profissional, numa clínica, na escola, num consultório, num escritório, o olhar é focado naquilo. E a mãe não, a mãe tem que ter um olhar multifuncional para multicoisas, né? E às vezes essa mudança emocional que a criança passa a apresentar, ela acha que aquilo é normal. Então vai passando. E com isso vai retraindo, né, a criança, porque com a escola aberta, volto a dizer, o professor, ele diagnostica. Ele sabe, ele detecta. A fase de alfabetização, então, é uma coisa nítida. Você, logo de cara, ele apresenta aquilo para você, né? É o momento que o professor tem que convocar esse pai para fazer uma orientação, convocar essa mãe e convocar a família, o que muitas vezes se torna assim, vamos dizer, uma grande dificuldade, porque muitas vezes a mãe se propõe a ir, mas o pai fala que não, o pai recusa. Imagina, esse menino não tem nada, né? Vocês estão aí criando coisas na cabeça. Então a gente enfrenta tudo isso, sim. Vocês acreditam que a mãe, às vezes pode perceber, mas ela não quer acreditar, ela acaba meio que ficando uma conivente, assim, com eles? Com certeza, tanto que os maiores índices de abuso, né, dentro de casa, a mãe, que é, por exemplo, um padrasto, né, ela fala, não, ele não pode estar fazendo isso com meu filho, né, ele me ama, né, então, assim, tem que ter um olhar também dentro da sua própria casa. Sendo você médica, sendo você psicóloga, quando você chega em casa, você tem sim que colocar seu filho no banho e dar uma olhada, né? Ver se tem alguma coisa, até mesmo por outras doenças, né? Não só o abuso. Então, o olhar de uma mãe com um filho, né? Quando chega na sua casa ou estando em casa, ele acaba sendo clínico, mesmo ela não sendo uma médica, mas ela tem que dar essa supervisão para a criança, principalmente a criança. E o diálogo é fundamental, né? Com o diálogo certeza. é fundamental para que a criança sinta segurança, para que a criança sinta o prazer de sentar com aquela mãe e contar. Porque o problema é esse, é criar a coragem de falar, né? Agora, se confiança, isso é tudo. Eu acho que o diálogo é a palavra central da família. Agora, doutora Priscila, lembra daquele caso que um garoto acusou o professor da natação de abuso sexual? Ele era pequeno e no fim descobriram que foi uma brincadeira, que no final ele falou para a mãe, é brincadeira, eu não sei se vocês viram. Ele chegou para a mãe, uma criança pequena, e ele disse, o professor abusou sexualmente de mim. Só o termo, eu já achei, eu já desconfiaria porque ele era muito pequeno para falar isso. Depois que o professor foi mandado embora, foi um caso que repercutiu na mídia, tudo, o menino falou, eu estava brincando. E ele acabou com a carreira daquele profissional. A academia se retratou. Não adianta, gente. Desestruturou uma família, porque se é com teu marido, alguém acusá-lo, é uma situação, destrói um casamento. Existe também essa falsa declaração do crime. Assim, tem perfis de crianças maldosas que se você também dá muita instrução, ela pode chegar realmente? Então, é bem o que ela disse, né? A questão do diálogo bem estruturado, né? Se o filho vem com uma questão dessa, a mãe ter condições de ver se ele está falando a verdade. Da veracidade. Né? Colocar a verdade como
primícia ali, né? Ele precisa sempre falar a verdade para aqueles pais. Então é um acordo que ela vai conseguir verificar se isso é normal ou não. Entende? Nesses casos que aparecem em mídia e tal, geralmente a criança tem um traço de perversão. Então já é uma patologia estruturada que, inclusive, você, enquanto pai e mãe, tem que perceber isso e tratar, né? Então, o quanto eu posso confiar nessa informação e prejudicar uma pessoa nesse nível, né? Então, por isso você tem que observar, estruturar, né, esse diálogo para que essa criança tenha condições de te falar a verdade. E tem que ter, a gente até fez um programa uma vez no YouTube sobre a maldade infantil, que é importante, porque a gente, é só uma criança. Não, gente, existe, é um perfil, um transtorno psicológico, pode se colocar dessa forma? Então, existe uma perversão normal na infância, né? Tá. E até o que eles criam bullying, né? Ele é gordinho, ele usa óculos, ela é baixinha. Eles criam coisas para se tornarem líderes. Entendi. Então, isso faz parte do processo natural da infância, mas que, enquanto educadores, né? Enquanto pais, a gente tem que dosar isso para que vire uma coisa só ali entre eles, mas uma coisa normal, sem a maldade, né? Você orientar o que é saudável e o que não é, porque senão eles passam do limite com facilidade. E tem crianças que eles têm todos têm um nível, né, de inteligência e tal, mas ele pode perceber, se eu falar isso eu vou chamar a atenção dos meus pais para mim. Às vezes é só para chamar atenção. Às vezes não consegue chamar atenção por bem, chamam por mal, só que não é consciente. Não é consciente, é inconsciente. Não. A maioria das vezes não. Ele se torna perverso e através da perversão ele consegue atenção, né? Então, libera endorfina, libera serotonina, que são os neurotransmissores que dão o prazer. Então, sentindo esse prazer, ele mantém esse comportamento, mas isso é inconsciente. Então, por isso que precisa do tratamento, da terapia, para que o profissional possa atuar para tirar esse comportamento dele. Não, gente, é incrível. Eu vou falar para vocês que a gente vai dar uma pausa, vai voltar daqui a pouquinho e aí vocês vão conhecer esse lugar. A gente está hoje aqui na Pane, padaria artesanal, na zona norte de São Paulo, que ofereceu gentilmente esse lugar gostoso, né? Para que a gente viesse aqui depois tomar um cafezinho, que a gente merece. E aí a gente vai entender um pouco também assim, vai ter história, né? Uns relatos aí de experiência, de como percebeu. E a doutora também vai colocar pra gente quais os sinais que a criança pode dar e aí a gente vai trocar uma ideia aqui com a Aline também, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Oi, gente, a gente está de volta e agora, enquanto foi para esse intervalo, a gente continuou trocando uma ideia e a doutora Priscila tem um assunto aí legal para falar para a gente, importante. O que eu queria complementar, assim, na primeira infância, né, o que a gente comentou de 1 a 5 anos, que é o maior índice do abuso infantil, as crianças têm os pais como os primeiros modelos, né? É um modelo de confiança, a criança confia cegamente no que o pai e a mãe falam. Então, assim, é muito difícil com que ela questione qualquer comportamento do pai e da mãe. Então, é importante ter essa parceria tanto com o pai quanto com a mãe, para os dois estarem olhando, para os dois terem essa abertura de diálogo, né? Porque senão o pai vai dar um banho normal numa criança, ela já vai ficar com receio se a gente orientar demais. Ele não pode passar a mão aqui ou ali, não é nada disso, né? Então, ter um discernimento na hora de dar essa instrução para ele não achar que qualquer coisa é abuso, mas também fazer ele entender que algumas coisas não podem ser feitas com pessoas estranhas, né? E principalmente com pessoas da casa também podem se comprometer, né? Se tirar uma foto nua, se passar uma mão em alguma parte do corpo que não seja permitido. Então, é um limiar muito tênue que os pais têm que instruir verdadeiramente essas crianças para que não dê problema. E ela tá falando isso e eu lembro até na minha infância que era uma coisa simples. Você acha que o modelo da tua casa é o certo. Então, na minha casa jantava comida. Na casa da minha amiga era lanche, eu falava, nossa, não é normal isso. Então, assim, não é isso. A gente ter
essa ideia de que isso é bem aquilo, o padrão do que você vive em casa, você acha que é o certo. A criança não tem essa maldade, né? Exato. E existe também, Carol, a questão da sexualidade, né? A gente nasce com uma energia sexual que é libido. Então existe uma curiosidade natural da criança na descoberta até do próprio sexo. Então não existe uma maldade sexual, mas existe uma descoberta de eu sou menino, você é menina, como são as diferenças, né? O porquê que nasci assim, você nasceu assado. Então tudo isso a criança quer manipular, quer investigar, quer descobrir. Isso é normal, né? E aí muitas pessoas se aproveitam dessa inocência e dessa curiosidade para fazer esse tipo de abuso. E é importante que tenha, gente, esse diálogo. A gente tem que ter um diálogo com o filho. Se você não está preparado, não sabe como, pede orientação para uma educadora, para uma psicóloga. Não é? Às vezes é só uma orientação, não precisa fazer uma longa terapia para não chegar, né, a acontecer realmente um problema sério que possa causar outras coisas. Como a Cris tem aqui umas 2 histórias mais ou menos para a gente entender, inclusive de criança maior, né? Então, assim, ela já deve ter passado muita coisa, a gente também, a doutora também, que já percebeu, né? Já participou de algumas terapias e alguns tratamentos de pessoas que precisaram. Mas vamos lá, Cris, conta pra gente. Então, são casos que são típicos, na verdade, porque a gente acaba encontrando com a escola em funcionamento, o professor acaba diagnosticando muita coisa, né? Porém, as crianças muitas vezes contam, eles chegam a relatar, não são todos, claro, mas alguns chegam a relatar. E nós tivemos casos, sim, em escola pública, em escola de comunidade, né, com grandes dificuldades econômicas, sociais, falta de estrutura, de saneamento, enfim, um local bastante dificultoso. E essa criança chegou para a professora, uma criança de 2º ano do Fundamental 1, e chegou a relatar o caso do abuso sexual feito por um tio solteiro, irmão da mãe, do qual ele veio do Nordeste, a mãe chamou para que ele viesse tentar a vida aqui, né? Então ela veio, ofereceu a casa para que ele ficasse junto com a família dela até ele encontrar um emprego, né? E acabou acontecendo isso com uma criança praticamente de 8 a 9 anos. E essa criança relatou o caso à professora. Foi um caso bastante difícil porque teve que ter intervenção da Polícia Militar, do Conselho Tutelar, registros de ocorrência, né? Foi caso registrado em delegacia de polícia, porque houve a necessidade do depoimento dessa mãe posteriormente, para verificar se essa mãe não era conivente, se essa mãe sabia disso, não é? Isso é importante. Então a investigação ela vai além, né? E depois inserir essa criança novamente, porque essa criança não poderia ficar excluída, né? Nem diante dos colegas, nem diante dos outros professores da equipe escolar. Então, reinserir essa criança na vida escolar, fazê-la manter essa confiança na professora, foi bem difícil, né? Precisou de um amparo psicológico que o Estado teve que oferecer, porque essa mãe também não tinha, e fazer essa mãe acreditar foi bem complicado. E ele apresentava que tipo de reação? Para a educadora perceber, ele apresentou assim uma dificuldade na própria atividade ou um comportamento emocional abalado? Então, até então não se tinha percebido nada. Isso aconteceu numa sexta para um sábado e a criança na segunda-feira às 13h30 entrou na escola às 13 horas e às 13h30 se dirigiu à mesa da professora para contar o fato. Essa criança relatou o fato para a professora. A modo dela, claro, né? Mas relatou o fato para a professora, que teve que, infelizmente, interromper a aula com os demais, pedir a presença da direção da escola, do mediador, porque nós temos o professor mediador em algumas unidades escolares, e a partir de então essa criança ser retirada da sala, teve que passar por médico, teve que passar por um hospital do bairro, inclusive, fazer perícia, fazer a perícia, e essa criança a partir de então ficou praticamente uns 30 dias ausente da escola. Foi uma situação
bastante difícil, e a gente aceitar, né? Quem está na linha de frente, a gente encarar isso, porque a gente não espera ouvir de uma criança de 8 anos, a 1h da tarde, né? Um fato como esse. Dói demais a gente que é mãe também pensar nisso. Agora, ele foi um valente, porque com certeza deve ter tido alguma não conta. Ele foi valente. A 1h, quando ele entrou, a única coisa que a professora relata é que ele não sentava certo. Ele não estava conseguia machucado, sentar né? corretamente na cadeira. E as cadeiras das escolas públicas não são acolchoadas, nada disso, né? Elas são aquelas cadeiras mais plásticas. Foi só isso, porque também mal deu tempo. Ela entrou a 1h, não deu 30, 40 minutos, ele foi à mesa dela. Provavelmente estaria machucado, dolorido, de todas as formas, né? Dor física, emocional, enfim. Foi uma situação bem complicada com esse do 2º ano. Ela tem uma história também de uma outra criança um pouquinho mais velha, mas antes eu queria saber se vocês querem fazer algum comentário a respeito disso. Tá tudo bem? Vamos continuar? Tá tudo bem? Todo mundo bem, a gente não fica, mas vamos lá. E esse outro caso? Esse outro caso é a situação de uma menina, uma adolescente, praticamente uma pré-adolescente, cursando o 5º ano, né? E essa não teve a coragem, não teve a condição de estrutura para falar, né? Nem para a família, nem para a professora, ou nem para o professor, porque no caso dela tem professora de arte, tem professor de educação física, porque muitas vezes eles se apegam muito ao professor de educação física, né? Eles gostam. É mais light, é uma coisa descontraída. É mais descontraído. E ela não teve essa vivência, né? E vinha, sim, apresentando uma mudança comportamental retraída, ela sempre encapuzada, fazendo frio, fazendo calor, e a professora, e assim, ela sempre foi uma menina muito inteligente na questão de matemática, e passou a não conseguir nem sequer a realizar qualquer tipo de atividade de uma tabuada simples, né? Então, assim, a queda nas notas, sempre de blusão, sempre de capuz. Achamos até que era uma questão de pediculose, porque a gente tem muito caso, né? Os piolinhos andando para lá e para cá, e quando eles estão e os pais não cuidam, eles têm vergonha, né? Principalmente nessa faixa etária já do pré-adolescente. Com certeza. E aí, mas nós achamos que era isso, porque ela tinha um cabelo comprido, né? E no fim das contas, aos poucos a professora foi jogando verde para tentar colher maduro, já achando que eu poderia ser. E no fim, essa menina, inclusive, ela já tinha tentado suicídio e nós só ficamos sabendo depois, quando ela passou, fizemos diagnóstico, entramos direto com a família, com a mãe, e a criança precisou ser encaminhada para o CAPS, que é um setor psicológico que o governo fornece, né? E a psicóloga do CAPS é quem entrou em contato com a coordenação da escola e acabou relatando isso, porque a gente até então não sabia. A professora pediu a convocação da mãe, a mãe veio diante da mãe, ela não se apresentou, ela não falou o tempo todo de cabeça baixa. Quando pedimos para a mãe sair e ela ficar só com a mediadora, que trata-se da proteção escolar, com a mediadora, sim, ela mostrou todinha recortada com o gilete pós-barba, né? A lâmina de gilete. Ela disse que era com gilete, mas por que ela fazia isso? Porque também sofria, na verdade ela não sofria até as vias de fato, mas ela sofria a pressão emocional, a ameaça, o querer, vamos dizer assim, passar a mão, o querer tocar também do padrasto. Não chegou a ter a relação sexual, não consumou, mas tinha todo esse... Isso também, claro, só viemos a saber após também perícias, após exames médicos, e que depois tiveram que apresentar para a escola, né? E a própria psicóloga do CAPS também tinha todo esse relatório diagnosticado. Isso a gente veio saber meses depois. Mas de primeiro momento, a fala com a mediadora, porque ela também não teve a fala com a professora. Só depois que ela viu que houve o aperto da escola, que houve a intervenção da coordenação, da mediação, que aí ela falou com a mediadora. Então, assim, era a mãe, esse padrasto estava desempregado
e a mãe era a única que trabalhava fora. E essas crianças, ficava ela e dois irmãozinhos menores em casa com este padrasto, que dava o almoço, que levava na porta da escola. Era uma pessoa incontestável, né? Porque vinha buscar, vinha levar, né? Nunca a gente ia imaginar. Mas foi mediante a fala dela com a mediadora. Esse é um grave problema porque o agressor geralmente é muito próximo, porque ele adquire essa confiança, não é? É verdade. Vocês querem complementar isso aqui? Você tinha um dado. Como eu havia falado, né? 95% do abuso é dentro da própria casa. É o próprio familiar, seja ele pai, tio, padrasto, né? Vale lembrar que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, completou 30 anos agora em julho e tem o Disque Denúncia. Como a criança não tem esse acesso, é o que a gente fala. Um vizinho, um parente, um professor, infelizmente com a falta de ir à escola, a criança não tem com quem se comunicar. Então o Disque 100, 100 é para denunciar abuso infantil contra criança e adolescente. Tem um aplicativo, hoje todo mundo quase tem acesso a celular, que é o Proteja Brasil. Lá tem todos os tipos de violência contra a criança e adolescente. Você pode monitorar, sim, fazendo denúncia através do Proteja Brasil. Esse é um aplicativo muito interessante. O do caso da mulher, que é o Disque 180, também amigas, parentes mais próximos, está havendo algum caso de violência física, gritos, atacar coisa na mulher dentro de casa, denuncia, 180. Para as crianças tem, né, assistência social, tem o Conselho Tutelar que está aberto 24 horas para atender. É isso. Nós temos aquele caso do Sul, aquele menininho do Sul, que ele chegou a ir ao Conselho Tutelar, vocês se recordam? Eu vi alguma coisa. Ele chegou a ir, ele foi presencialmente, ele criança, e ele não teve a atenção necessária para demonstrar o descaso do pai, né? A presença daquela mãe que era madrasta enfermeira. Vocês estão lembrados desse Mais caso? ou menos. E no final da história, a madrasta, ele era diabético, ele precisava de tratamento e a enfermeira Negligência, acabou injetando uma quantidade muito grande da medicação, o menino veio a falecer, mas ele esteve presente. Então é muito importante que o diálogo, como eu volto a dizer e a enfatizar, e darmos ouvido. Né? O adulto que recebe uma notícia, a amiga, porque a adolescente, muitas vezes ela não fala com o pai e a mãe, ela fala com a amiga, né? O amigo. E a gente tem que ter esse poder de falar, de diagnosticar e de denunciar, como disse a Aline, né? De estar presente na vida dessas crianças e dar ouvidos. Porque se a gente não der a primeira cartada de dar a credibilidade para eles, Verdade. Aí acabou a história. Não, e o amigo nessa hora, gente, ele tem que ser amigo, fiel, mas isso é grave, é uma ajuda. Ele vai entender depois que ele está sendo muito mais amigo. E a doutora Priscila pode contar pra gente. O menino foi corajoso e falou. A menina apresentou esse comportamento de se cobrir. Eu mesma, enquanto educadora, de fora de sala de aula, descobri meninas que se cortavam, não era abuso o caso, mas é um olhar atento para que a gente perceba. Tem alguns sintomas, alguns sinais que são bem assim característicos de que alguma coisa está errada com essas crianças? Sim, a gente sempre orienta os pais para que prestem atenção se houve mudança de comportamento, seja ele qual for. Comia pouco, começou a comer muito, dormia muito, começou a dormir pouco e vice-versa. Né? Era uma criança introspecta, ficou extrovertida, ficou agressiva, quer chamar atenção e vice-versa também. Né? Tinha um rendimento bom na escola, caiu o rendimento. Né? Então, qualquer mudança de comportamento, eu tenho que ter um olhar atento porque deve ter acontecido alguma coisa, algum trauma, seja ele qual for, mas aconteceu alguma coisa na vida daquela criança. Então, ela começa a ter coisas que ela cria para compensar aquele trauma, né? Que nem a criança é magrinha, ela começa a comer demais, porque começa a liberar a serotonina, que dá prazer e o cérebro entende. Isso é bom, coma mais. Então, ela vira aquela criança obesa, ela está, na verdade, tentando cobrir alguma coisa que não está bem na vida dela.
né? Então, qualquer mudança, os pais têm que estar atentos, né? A Em questão do se relação à cor- cortar, se cortar. a questão do se cortar também é importante, né? Quando ele se corta, a gente tem uma estrutura de preservação da vida, isso é nato, é instintivo, né? Quando a criança começa a se cortar, começa a pensar em se matar, quer dizer que essa estrutura está abalada, houve um trauma tão grande que a dor física é melhor do que a dor emocional, para vocês entenderem que isso é tão pesado que ela não consegue lidar. Ela prefere cortar, sentir a dor que traz ela para o que ela está vivendo hoje, não para o inconsciente dela que ela não consegue lidar. Por isso que eles fazem isso. Então, é muito característico esse casacão, esse moletom, essa criança ali, né, coberta, introspecta. Então, os pais têm que olhar e falar o que está acontecendo, né? E aí chegar a entrar nesse mundo dessa criança para poder resgatá-la e ajudar. É muito complicado. E tem também alguma coisa em relação a cores, né? Quando a gente fez magistério em 1532 antes de Cristo, né? A gente não precisa nem contar, mas olha só, a gente tinha também umas aulas na psicologia da educação de prestar atenção nas cores, porque é o que a gente estava comentando, que o alimento é ofertado pelo pai. Então, pelos pais, pelos adultos, ele não vai muito na busca do alimento colorido, cor forte. Mas o lápis de cor, a pintura, tem uma agressividade maior também, não é? Sim. Principalmente nessa idade pré-escolar. A criança, quando você oferece para ela uma caixa de lápis com vários tons de cor, e ela busca as cores mais escuras, mais tristes, ela reproduz um desenho mais triste. Em vez dela fazer um dia de sol, ela faz um dia chuvoso. Em vez dela tentar fazer uma casa bonita com sol, ela faz um caminho tenebroso, ela desenha monstros. Então ela retrata o que ela está sentindo, né? Quando você pede para a criança desenhar uma família, você não está falando desenha a sua família, desenhe uma família. Ela vai reproduzir o que ela está vivendo. Então é importante esse olhar atento, tanto dos professores, né, que trazem essa troca para a gente, que é muito bacana. Muitas vezes vem indicação da própria escola, esse aluno não está bem, vê para mim o que está acontecendo, né? Então a escola tem uma parceria muito bacana e a gente leva muito em conta o que a criança traz, porque o professor passa muito mais tempo com a criança do que às vezes o próprio pai e a mãe, né? Então avaliar essa questão dos desenhos, do comportamento, o próprio brinquedo com a massinha, né, na primeira infância, o que ele reproduz ali, né? No teatrinho ele brinca com os bonequinhos e ele mostra pra gente o comportamento dos pais, como ele é tratado, como é que os pais reagem ali, o pai que briga com a criança, que bate na criança, eles mostram pra gente de uma maneira lúdica, porque eles não conseguem falar, né? Então esse olhar atento que é importante, que a gente dá dica aí para as pessoas prestarem atenção para poder ajudar. Gente, e assim, essa observação muito bem colocada, é importante que a gente não é psicólogo, eu no caso, né, aqui nós, que a gente não é porque teu filho tá pintando uma coisa de preto que ele já vai pensar, não, é para ficar atento. Às vezes tá com vergonha, eu vejo muito pré-adolescente, adolescente que é mais gordinho, ele quer cobrir porque já tá, né, reproduzindo uma mama diferente, alguma coisa, uma gordurinha, não quero... Então, assim, a gente tem que estar atento, mas isso não quer dizer que há um sinal, ao primeiro sinal eu já acho que está sendo abuso. Não, exatamente. Pode ser muita coisa, às vezes até um bullying, mas alguma coisa está errada. Isso é importante que a gente tenha esse olhar, isso, né? Isso associa uma fobia social, né? A criança, ela não quer sair, ela não quer interagir. Você convida ela para um passeio, para uma festa, ela não quer contato com pessoas. Então você vai juntando, né, essas dicas que a criança te dá e vê que ela não está bem. Não é um moletom escuro, é bem o que você falou, né? A gente tem que ver se a criança está triste, né? Se ela tá se excluindo daquele núcleo para você ter um indício de que ela não está bem. Mas também tem aquela fase adolescente que eles querem o quarto deles.com. É só no quarto. Eu até conversei eu fiz um programa, uma live sobre o Setembro Amarelo e falando do alerta de você ir no quarto, tá tudo bem? Ah, tô rindo, tô vendo uma série, tá tudo bem? Tá tudo Porque bem. tem a fase também introspectiva, a pessoa curte, né? É o lê um autoconhecimento, livro, né? Não é? Então a gente tem que ter esse olhar, analisar e ver. Até às vezes não é o teu filho, mas é teu sobrinho, porque às vezes é mais fácil detectar no outro, né? A gente como educadora, do que na casa da gente, não é? Sim. E assim, as cores a gente já colocou, e a parte de ingerir e a parte de comer demais, ela tá se punindo, né? Essa dor física, ela acaba tirando a dor que ela tá psicológica, emocional e fazendo física, é uma punição? Não é uma punição, é uma compensação.
a outra dor emocional é tão forte que ela não consegue lidar. Então, quando ela se corta, ela vem para a realidade e sente aquela dor física, que é menor do que o que ela estava vivendo. Então, por isso que eles fazem isso. E que aí traz. Essa criança, doutora, aqui sofreu abuso, ela pode levar isso para a vida inteira, ter problema quando for casar, ter problema de confiança, de se entregar, tem uma terapia bacana, tem um trabalho que pode ser feito, deve ser feito. Qual o acompanhamento pós-trauma? Primeiro passo, ajuda psicológica, e aí o psicólogo vai conseguir identificar se é necessário uma ajuda psiquiátrica. Muitas vezes, mesmo sendo criança, é necessário a medicação para tirar a criança daquele trauma, daquela depressão, daquela tristeza profunda que ele acaba entrando, né? Na terapia a gente vai reviver esse trauma, né? Passar isso a limpo, digamos assim, para que a criança consiga lidar com aquilo. Ela nunca vai esquecer, ela vai levar para a vida toda? Vai. Mas ela vai levar sem a dor que ela está naquele momento. O papel do psicólogo é isso, é fazer ela lidar com aquilo sem o sofrimento. E aí ela vai conseguir, inclusive, ajudar outras pessoas que passaram por aquilo e virar um modelo para que tenha, né, confiança, para que conte para ela, para que ela possa reproduzir uma coisa boa para essas pessoas como um apoio. E aí eu vou até fugir um pouquinho, a gente está quase finalizando o programa. Uma dúvida. Aquele que foi abusado na infância pode se tornar um maníaco, um psicopata, ou fazer isso com todo mundo? Ele pode desenvolver alguma coisa ou não tem nada a ver? Não. Quem se torna maníaco, estuprador, abusador, ele tem alguma doença mental severa, né? Pode ser desencadeado pela bebida, pode ser desencadeado por droga, mas ali tem uma estrutura doentia. Tá. Né? Não é porque ele foi abusado que ele vai que sair ele abusando. vai sair abusando, entendeu? Entendi. Pelo contrário, o trauma é tão grande que ele se torna um cuidador excessivo das pessoas que ele tem perto dele. Então é uma maldade até a pessoa vir falar assim, eu sofri quando eu era pequeno, hoje eu faço. Não tem nada disso, né? A pessoa precisa de carinho, precisa de cuidados, precisa de um olhar especial, de uma mãe, de uma psicóloga, de uma educadora, e a gente tem que fazer o nosso papel. Eu vou agradecer vocês, que eu amei fazer esse programa com vocês. E eu quero que cada uma de vocês agora fale na câmera, dá o seu arroba para seguir, cada uma fale do seu projeto. E, de verdade, gratidão, é muito gostoso conversar com vocês. É uma coisa natural, eu espero que vocês tenham acompanhado e gostado. A gente está aqui na Pane, padaria artesanal na Zona Norte. Daqui a pouco a gente vai tomar um café gostoso. Então vamos lá, Aline, quer começar? Pode ser. Então, para quem quiser participar do grupo Encontro Delas com a Aline, @Encontro Delas com a Aline no Instagram, Facebook, YouTube, tem site, lá tem a divulgação do trabalho de todas as mulheres. E a minha última frase é: denuncie. Se você está passando por algum problema, conte para alguém denunciar por você. Não se cale, você, mulher, não está sozinha. As crianças não conseguem fazer a denúncia, então denuncie também por ela. Acredite, confie na sua criança. Obrigada, Carol, pelo convite. Cris, por favor, você também. Muito obrigada. Venho agradecer o convite, porque é o primeiro convite, né? A nossa primeira entrevista. Mas eu agradeço a participação de vocês, que também enobreceu também o nosso diálogo, o nosso bate-papo da tarde, né? E o nosso contato é um contato como educadora, né? Cris C. Toledo, pelo Instagram, ou Cristiane Toledo pelo Facebook. E fiquem à vontade no que precisarem. Obrigada, viu, Nós Cris? que agradecemos. E a doutora Priscila, que já está na mídia, em vários programas e sempre ajudando demais. É muito gostoso a gente conversar com amigas, com pessoas também que nos ajudam tanto, nos ensinam, né, Pri? Eu que agradeço, eu quero Carol. que você fale da sua clínica, aqui também na Zona Norte, mas tem um atendimento por Skype aí no mundo, Sim, né? sim, Sempre sim. muito sucesso. Eu que agradeço. Obrigada a vocês também, viu? O meu contato é @doutora Priscila Gasparini, Instagram e Facebook. E a nossa clínica é Clínica Seu Equilíbrio, que fica em Santana. O telefone é 2645-6432, para todas as especialidades. Obrigada. Obrigada, gente. Olha, uma excelente tarde para vocês, tudo de bom. Gratidão novamente para vocês, mulheres maravilhosas, escolhidas a dedo para estar participando hoje aqui desse programa, tá bom? Obrigadão. Beijo para vocês. Beijão. Obrigada.
Tchau.